Começar me apresentando. Eu sou Lino Gabriel. Eu sou uma pessoa transmasculina, preta. Uso dreads. Tô com uma faixa na cabeça. Algo como um terno azul, que é para fazer as caras desse espaço, né? Sou docente do Instituto Federal de Santa Catarina, sou doutora em antropologia. Mas eu acho e acredito que o meu projeto mais importante e aquele que faz mais sentido na minha vida é a Marcha Trans de Florianópolis região. A gente conseguiu, né, juntar pessoas incríveis ao redor desse movimento, desenvolver outros movimentos. Mas, sem mais delongas, eu vou começar fazendo os convites para a composição dessa mesa. Nós vamos ter hoje 3 pessoas, algumas delas muito importantes na minha vida. Então vamos lá. Cadê? Achei. Então eu vou começar convidando a Lê Murica Rodrigues, representando a Frente Trans de Florianópolis e região. Pode vir! A Lê possui graduação em Medicina pela Universidade Autônoma de Bucaramanga, na Colômbia. Especialização em Docência à Universidade, pela Universidade Industrial de Santander, Colômbia. É mestre em Saúde Coletiva pela UFSC e doutor e com doutorado, acho importante, em Saúde Coletiva pela UFSC. E também psicanalista. E... Quero convidar também Olie Cárdenas, organizadora da Marcha Trans de Florianópolis, meu amor. Formada em Psicologia pelo Centro Universitário Unicesusk, colaboradora da Comissão de Gênero e Sexualidade, CRP12, estagiária recepcionista do Ambulatório Trans de Florianópolis. Ui, parabéns. E quero convidar também, agora vai, hein? André Reck da Silva, vou pular, tá, amigo? Obrigado. Representante do Conselho Regional de Psicologia do CRP Santa Catarina. Bom, eu queria contextualizar um pouco o tema dessa mesa, né? Que são dos diálogos muito necessários sobre a resolução do CFM, Conselho Federal de Medicina, a resolução 2427 de 2025. No dia 8 de abril, agora, fez um ano de implementação dessa resolução, e é uma resolução que vem afetando adolescentes trans, né? O direito de autonomia de crianças e adolescentes, o direito de cuidado dessas parentalidades que também apoiam essas crianças e adolescentes trans, mas também pessoas maiores de 18 anos, né, com a alteração da idade para cirurgias. E, de novo, nos coloca como pessoas automaticamente com uma doença mental e obrigatoriedade de acompanhamento psiquiátrico, né, não é nem psicológico. Essa série de implementações, ela desrespeita os direitos humanos, desrespeita os direitos das crianças e adolescentes, mas ela é principalmente um ataque às pessoas trans, né? Os mesmos procedimentos de hormonização são usados para outras crianças e adolescentes, como foi usado em mim, quando eu fui uma criança e fui diagnosticado com... Como é? Precoce? Não, menino. Eu era uma menina. Eu acho que esse é um ponto, outro ponto interessante da gente pensar, né, que é o absoluto desconhecimento da medicina sobre o que são pessoas trans.
A resolução ela coloca como se pessoas trans fossem as pessoas que têm disforia de gênero, como se a gente não vivesse em uma sociedade que vive em constantes disforias, sejam elas de gênero ou não. Ela continua acreditando que um genital, que inclusive em crianças e adolescentes não deveria ser um tema, né? Afinal, pensar em genitais de crianças e adolescentes, para mim, é bastante... E coloca, né, esse nascimento como um nascimento natural, como se meninas e meninos tivessem um comportamento natural, e como se as crianças não soubessem se autodefinir. E saber o que elas gostam, o que elas querem, né, como elas se sentem envergonhadas. Então, nós não temos incongruência de gênero, nós não temos disforia de gênero, muito pelo contrário. A gente tem afirmações do nosso gênero, a gente tem ideia de que essa normativização de gênero é uma grande fantasia criada pela cisgeneridade. E, sendo uma grande fantasia, nos sentimos no direito de fantasiar as nossas próprias realidades e de colocar elas no mundo, sem que a gente seja desrespeitado pelas nossas escolhas. Então, eu quero agradecer aqui as autoridades presentes, Carla Aires, Lírio Lobo, da Frente Trans. Cadê você, Lírio? Obrigado. Mirê Chagas, pelo mandato do deputado estadual Marquito. José Osmar Caon, coordenador representante do Conselho Local de Saúde do Carianos. Muito obrigado. Então, feitas essas primeiras apresentações, eu queria só finalizar com um ponto, né? A gente, quando se propôs a fazer essa conversa, e já faz muito tempo que a gente está tentando conseguir um lugar aqui na LESC, foi muito difícil. E é engraçado como outros assuntos entram com bastante facilidade aqui nessa casa, assuntos, inclusive, que desrespeitam os direitos das mulheres, das pessoas com deficiência, das pessoas pretas, mas nós ficamos quase um ano impedidos de entrar nessa casa. Então, para além de virmos nós aqui, nós convidamos o Conselho Regional de Medicina, por exemplo, convidamos, né, o Conselho Regional de Psicologia, que é um prazer atender o nosso convite, mas o CRM, né, o Conselho Regional, fez uma negativa. E a negativa do Conselho Regional se dá da seguinte maneira. Foi em resposta a Carla Aires, né, que fez a solicitação, e eles dizem: Senhora vereadora, Conselho Regional de Medicina do Estado de Santa Catarina, CRMSC, órgão supervisor da ética profissional em todo o Estado e, ao mesmo tempo, julgador e disciplinador da classe médica, cabendo-lhe zelar e trabalhar por todos os meios do seu alcance pelo perfeito desempenho ético da medicina, acusa o recebimento do ofício e agradece o convite formulado por vosso gabinete para participar do evento Diálogos em Saúde sobre a Resolução CFM 2427/2025. Cumpre elucidar, todavia, que, em negrito, a norma em apreço encontra-se atualmente submetida à apreciação a qualquer momento pelo STF, Supremo Tribunal Federal. Desta feita, necessário aguardar o desdobramento judicial para melhor elucidação e aplicabilidade da normativa. Em tempo, destacamos protestos de estima e distinta consideração. Atenciosamente. Bom, enquanto isso, portanto, o CRM se evade, né, de colocar as motivações pela qual o CFM implementa essa resolução e continua impedindo, então, crianças e adolescentes e adultos de acessarem os seus direitos em saúde, levando essas pessoas a mais problemas de saúde, né?
o número de mutilações, automutilações, o número de suicídios de crianças e adolescentes dessa faixa etária. E também a busca, obviamente, por hormonização por meios paralelos, né? As pessoas elas não vão deixar de executar o seu direito ao corpo. A questão é que a medicina abre completamente mão de se responsabilizar por esses usos que são feitos sem o acompanhamento médico. Dito isso, então vou passar a palavra aqui para a Lê Murrica. Muito obrigado. Alô. Oi, gente, boa noite. Agradeço a todas as pessoas que estão aqui presentes. Então, eu vou falar um pouco sobre alguns territórios que perpassaram e perpassam o que seria essa resolução do CFM, né, a 2427, que foi, né, colocar no ar, vamos dizer, em abril de 2025. É importante a gente memorizar nessa data. Por quê? Aí temos dois movimentos que se acompanham junto com essa resolução do CFM, que está o movimento da paz pop trans, né, que é a política de saúde para a população trans, de atenção especializada à saúde à população trans, porque é a partir da atenção especializada que se constitui essa política que está no armário, por enquanto. Ainda hoje, que também tem sido uma luta política para que ela seja assinada. E por que eu trago ela? Porque ela vem sendo trabalhada a partir de 2023. Se cria um grupo de trabalho, que eu faço parte, inclusive, em Brasília, que se reúne cada tanto tempo para a construção e avaliação dessa política, que viria a ser uma atualização do próprio processo chamado do processo transexualizador. E essa política da paz pop trans, ela vem da saúde, né, especializada, porque é ali que a gente tem uma pessoa que já pesquisou saúde trans, que já pesquisou saúde LGBTQIAPN+, como um todo, e que ela é chamada para estar ali junto para criar políticas de acolhimento e inclusão. Não só para a população trans, mas, em geral, para as populações ditas, entre muitas aspas, minorias, o que estão nessa fronteira, né? Incluída, inclusive, a própria, aí se junta, na mesma época, também a própria atualização da política relacionada com o aborto legal. E vai junto. Mas eu vou tentar só pegar a questão da política trans, mas sempre está ali essa política junto com a política trans, no mesmo momento histórico de atualização. Aí a CGT trabalha nessa política e lá em 2024, em dezembro de 2024, acontece que ela é apresentada para a galera que dá a grana, que é a Comissão Intergestores Tripartite. Ali ela lá apresentar e a comissão aceitou. E diz, beleza, vamos dar o dinheiro que vocês estão precisando para aumentar os serviços, para a melhoria dos serviços, do acolhimento, não só de pessoas adultas, mas também de pessoas, crianças e adolescentes. Seja pessoas trans e ou gêneros diversos. E aí, a comissão aceita, é um aumento da grana, porque acontece que nessa produção da política, da paz pop trans, várias das pessoas da medicina falaram muito em relação a pouco dinheiro que vinha para, né, fazer os procedimentos, para poder fazer todo esse acolhimento de uma forma também que seja ética para todo mundo, né, e que tenha também esse acolhimento por parte também das pessoas profissionais da saúde, que tenha esse reconhecimento também desse trabalho. Aí tem esse aumento, eu aceito esse aumento, beleza, passou por essa comissão. Só que o seguinte que ia passar para que essa paz pop trans vinha a ser, né, colocada no território e aplicada nos territórios, é a assinatura de quem seria a pessoa ministra de saúde. E aí vem todo um conflito também de interesses e vem todo um movimento junto. Então, temos 2024 e inícios de 2025, lembrando que o CFM publica a portaria em abril de 2025. Aí, 2024 e 2025, vem os movimentos antitrans e antigênero a se unir junto com CFM, né,
a parte do CFM mais hegemônica, e a construir as narrativas, mais uma vez, do fantasma, que sempre persegue a gente, da ideologia de gênero e da suposta proteção de crianças e adolescentes. Então, a partir desse discurso, vem em cima da própria, quem era, né, a secretária de saúde, toda uma onda de pessoas criticando, inclusive que ela apoiasse, as políticas trans e as políticas de aborto legal. E aí, a partir disso, então, vocês sabem que ela trocar, né? Ela sai, ela troca, e vem um ministro, Alexandre, atualmente, né? E aí, essa assinatura fica nessa dança da PAES Pop Trans. Mas o que trazia de novidade a PAES Pop Trans, para além do aumento dos serviços e, de fato, um acompanhamento desses serviços, uma avaliação das políticas públicas desse serviço, era também aumentar a qualidade do acolhimento de crianças e adolescentes trans e ou gêneros inconformes. E aí que veio, aí a partir dessa, né, atualização que faz a Pop Trans, que se dá essa margem para que o CFM venha a fazer essa resolução. Que, se vocês percebem, ela é muito mais... Ele tem dois documentos que vocês podem encontrar na internet. Uma deles é a resolução como tal, mas tem outra que é a resolução com as justificativas do CFM do porquê que fizeram essa modificação, né? E parte das justificativas, parecem pessoas muito preocupadas, mas elas vão trazer sempre uma ideia da patologização, que não é novidade também para a gente, mas que volta novamente com força como argumento. O CFM, assim, se vocês fazem uma análise das porterias, do processo transexualizador, a patologização sempre esteve por ali. Agora, a última, 2019, do CFM, estava mais tranquilo com a patologização, traziam uma questão mais diversa, mais de autonomia corporal, inclusive uma abertura também para repensar a política a partir também do movimento, a partir, inclusive, das pesquisas das próprias universidades brasileiras. Mas aí, com essa resolução de 2025, se fecha novamente a uma patologização intensa e a uma tutelagem dessas corpos e pessoas, não só crianças e adolescentes, mas também de pessoas adultas. E voltamos novamente a uma obrigatoriedade de assistência psiquiátrica, que isso já tinha sido luta lá em 2012, anteriormente, inclusive, 2008, lá atrás, de quanto que isso não era legal para as pessoas, ia causar ainda mais sofrimento psíquico do que, de fato, colaborar com o sofrimento psíquico da pessoa, porque esse é o imaginário que sempre se tem, que a pessoa está sofrendo porque ela é trans, porque ela é não binária. Que aconteceu mesmo, e olha que esse é o fato da patologização e o fato da existência dessa resolução do CFM abre portas para, novamente, uma patologização de outras identidades, inclusive a própria orientação sexual, como já a gente fez luta política por isso. Não faz pouco tempo foi tirada a lesbianidade, a homossexualidade, bissexualidade, entre outras orientações sexuais e formas de existir e estar no mundo do DSM. Então, ela também monta um precedente para isso, monta um precedente para outras patologizações da diferença e para colocar ainda mais as pessoas e as corpos em tutela, tanto quanto, né, pessoas trans, quanto outras pessoas que sejam gênero diversas e ou de sexualidades também diversas, não heterossexuais. Então, ali se dá essa conjuntura. Esse é só um abre-bocas, gente, também, né, um resumo da conjuntura, mas tem mais outros territórios que estão ali, políticos, e também de interesses também políticos a partir, não, dessa PAES Pop Trans e a partir, então, da criação dessa resolução. A gente sabe, então, que aconteceu também vários movimentos em torno dessa resolução, no sentido de procurar o CFM, falar com o CFM, tentar um diálogo com o CFM a partir também das próprias justificativas que ele trouxe para a mudança das categorias, para a mudança da idade, para as pessoas não conseguirem acessar a esses direitos, acessar ou não ao bloqueio hormonal, à hormonização, e ou não, em algum ponto, a cirurgia. Lembrando, gente, que o bloqueio hormonal que a hormonização é diferente do bloqueio hormonal. Porque um jogo muito interessante, e ao mesmo tempo nos falta também a gente ter mais leitura, é essas confusões. As pessoas vêm fazendo argumentações, falando que estão hormonizando as crianças. Bom, como o Lino falou, as crianças
assim, muito antes de eu não pensar nas questões trans, já estavam sendo harmonizadas por questões cisgêneras e ou cis heteronormativas. Agora, aqui tem outro lugar, né? E aí, então, elas colocam como se o bloqueio hormonal fosse harmonização, quando são dois processos que são diferentes. Então, vale a gente também olhar para isso, olhar para as argumentações que estão sendo feitas e como que elas também estão sendo referenciadas. Porque, veja só, eu fiz um trampo, e ninguém me pagou, mas me deveriam pagar. Mas eu fiz um trampo de ir lá na resolução, nas argumentações que o CFM pegou e olhar as referências que essas pessoas usaram. Gente, as referências são muito, assim, socorro. Porque, por exemplo, umas referências que eles colocam em relação a uns grandes argumentos, que é a destransição, é a partir de dados de cirurgiões dos Estados Unidos. E eles vão falar que quase 10.000 pessoas, não sei quantas, que foram acompanhadas, eles falam que aproximadamente, segundo a pesquisa, umas 70, falaram alguma situação em relação a ter essa não conforme com o que aconteceu com esse processo de transição. Mas veja só, a própria pesquisa nos faz pensar no diz que é importante diferenciar a pessoa que se sentiu inconforme a partir das regras da sociedade, aquela que se sentiu inconforme em relação a que não se sentiu mais enquanto uma pessoa trans ou não, ou está revendo sua própria identidade de gênero. Porque são coisas diferentes. Aí os próprios cirurgiões eles vão falar sobre isso e vão classificar em diferentes formas, porque que a pessoa fala ou não de uma destransição, ao que essa pessoa está se referindo com isso. Mas isso não é dito. Essa que é a questão. Isso não é dito. E as pessoas não vão lá e lerem os artigos, porque está em inglês também. Tá? E temos também uma questão, né, em relação à linguagem, o que usamos para também trazer argumentações. Por outro lado, o outro artigo que é usado para falar com relação às crianças e adolescentes, e a questão do bloqueio hormonal, quando vocês vão ver, não é um artigo clínico, não é um artigo randomizado, é um artigo de opinião. É um artigo de opinião, que é, segundo, né, a questão da evidência científica, é um artigo que não tem muita evidência. Ele é uma opinião, que as pessoas vão lá, vão dizer o que elas pensam sobre isso, argumentando, trazendo algumas referências, mas ela não está criando um dado. Ela não é empírica. E aí essa opinião, inclusive, não fala o que eles disseram. Eles pegaram inclusive fizeram um copy-paste traduzindo. Traduziram uma parte de inglês para o português, dizendo exatamente o que a introdução do artigo dizia, mas está trazendo a introdução do artigo. No final, o artigo, na conclusão, ele não vai dizer aquilo que colocaram na resolução. Ele vai dizer que há de se pensar sobre as coisas, sempre há de criar um diálogo para reconhecer o que é melhor para essas crianças e adolescentes, a partir também das crianças e adolescentes e as famílias que estão junto. E a partir do movimento. Então, veja só, é importante também a gente ir olhando com essa crítica as coisas que são produzidas e as formas como as pessoas que também constroem discursos vinculados a evitar que as pessoas acessem os serviços de saúde, estão fazendo. Então, eu quis, não sei quanto tempo, 2 minutos, que bom. Então, eu quis trazer um pouco disso, para a gente também pensar, né, as formas como a gente vem construindo essa saúde trans, como vem sendo construído também esse movimento antitrans e antigênero, as próprias argumentações e os laços que estão sendo feitos entre uma medicina hegemônica, cis-hétera, branca, colonial, e também os movimentos antitrans e antigênero fazendo eco com essa argumentação, que no final pode ser, né, para os próprios movimentos antitrans e antigênero, dependendo de quais são as pessoas que estão compondo esse cenário, pode ser um tiro no pé, como dizem aqui no Brasil. Porque a partir dessas, né, políticas restritivas e de patologização, vem mais outras políticas restritivas e de patologização, não só das identidades trans. E vem também políticas, inclusive, racistas, políticas também capacitistas, xenofóbicas, porque tudo está ali junto, combinando e caminhando e fazendo esse território. Então, só para compartilhar um pouco também desse movimento que eu fui fazendo, inclusive com o pessoal que ajudou, participou da Paz Pop Trans e acompanhou todo esse processo também dessa política estar ainda no armário e a gente ainda na luta para que ela seja assinada, para que ela cobre vida e seja colocada
nos cenários, porque como o Lino falou, né, as pessoas não vão deixar de fazer os movimentos de cuidado e de hormonização, bloqueio, etc. Só que vão fazer em outros espaços paralelos, vão fazer de formas que não vão ser cuidadas, no sentido que as pessoas vão também se aproveitar dessa falta de cuidado e de acesso. E a gente já sabe também quem são as pessoas que vão conseguir não acessar, seja pelo privado. Sabemos muito bem quem que vai ser essa população e quais são as populações e as pessoas que vão ficar ainda mais na margem. E sofrendo os efeitos e as consequências nos diferentes ambientes, seja saúde, psíquica, física e afins. Então, seria essa minha apresentação, minha partilha aqui com vocês. Agradeço mais uma vez a escuta e fico à disposição. Obrigado. Obrigado. Obrigado, Ale. Eu quero também agradecer, né, o gabinete da deputada estadual Luciane Carminati, que também fez um grande movimento para que a gente pudesse estar aqui. E eu quero chamar a Carla para a mesa também. Carla Aires, vereadora de Florianópolis pelo PT, cientista social e política, atuou como deputada federal pelo PTSC entre junho e outubro de 2024 e é pré-candidata a deputada federal pelo partido. Agradecer também a Carla por esse 1 ano aí de estar junto só para conseguir esse espaço, né, Carla? E por todos os outros anos de apoio à população trans e à população LGBT. Eu acho que a fala do Ale, ele deixa muito evidente, né, que o ataque às pessoas trans, ele é só o começo. A gente não pode se enganar, né? Eles não são nossos amigos, né? Ah, como a gente é legal com vocês, vamos, né, cuidar de vocês, né? Esse cuidado, ele é uma violência, na verdade. E começa com as pessoas mais vulneráveis, que são as pessoas trans, mas depois vão atacar as pessoas LGBT, vão atacar as mulheres e pessoas negras. Eu acho que tem realmente um grande movimento nos Estados Unidos, né, com o ataque das identidades trans. Mas agora estão sugerindo a revogação, né, do direito das mulheres pelo voto. Não sei se vocês viram. Então, a questão é por aí, né? Primeiro atacam a nós para chegar em outras populações. Bom, seguindo aqui, quero pedir então que Olier faça a sua fala. Obrigado. Oi. Tá. Nossa, estou super nervosa, nem lembro o que eu ia dizer. Essa fala maravilhosa do Ale e do Lino aqui também estão me levando a pensar umas outras coisas um pouco diferentes do que eu ia começar falando, mas eu acho que eu vou começar por aqui mesmo e depois eu circulo de volta. Essa questão do ataque às pessoas trans, esse movimento político antigênero, ele é muito perigoso justamente porque ele valida, e esse documento é um documento de validação, né, desse discurso que é contra a autonomia dos corpos das pessoas. E quando algum grupo de pessoas não tem autonomia o suficiente para dizer que sabe quem é, sabe o que quer fazer com o próprio corpo, ou não quer fazer com o próprio corpo também, né? Especialmente lembrando, né, da mutilação horrorosa que acontece com a população intersexo, e que essa tudo bem, né? Porque quando é para normatizar um corpo, né? Aí tá tudo certo, né? Para o heteropatriarcado e para a supremacia branca. Mas aí os próximos corpos que fogem à corponormatividade vão ser perseguidos também. E, na verdade, já são, né? Eu acho que a Lei Mujica trouxe, na fala dele, uma coisa muito, muito simbólica de como isso funciona, né? Porque esse ataque ao Pais Pop Trans veio junto com o ataque à legalização do aborto também, né? E é sempre assim, né? Nada de novo, né? Mas eu faço questão de trazer uma luz assim nisso, porque
às vezes, né, a gente não tem tanta noção do quão ligadas essas coisas estão, quão interligadas elas são, o quanto o projeto colonial desses heteropatriarcado e supremacia branca, eles precisam de uma heteronormatividade, eles precisam de mulheres que não tenham autonomia do próprio corpo. Para isso também eles precisam que mulheres sejam mulheres a partir da definição do heteropatriarcado de mulheres. Então, qualquer coisa que vá fugir a isso, qualquer discurso que vá expor isso como a farsa que é, né, é muito perigoso, né? E o que assusta bastante é que, para contrapor esses discursos de libertação, eles precisem de documentos como esse, que, como a lei colocou, tem um embasamento frágil, né, com bastante problemas ali, bastante falhas na armadura teórica, né, epistemológica desses documentos, né, porque são argumentos de opinião, né, como a lei colocou, isso que eu estava procurando. E aí isso me leva ao ponto que eu pensei inicialmente em começar, que é o caráter ético que a gente tem enquanto profissionais de saúde, né? A medicina, assim como a psicologia, assim como toda a área da saúde tem toda categoria dentro da área da saúde tem o seu código de ética ali, né? E a gente precisa muito incisivamente ser agentes de direitos humanos. A gente está lidando com pessoas, a gente precisa estar protegendo essas pessoas a partir do que é importante para essas pessoas, no contexto dessas pessoas, não no contexto dos Estados Unidos. Então, então esse diálogo, por exemplo, com um movimento social da cidade ou do estado, no qual esse Conselho Regional de Medicina está situado, seria muito importante para esses médicos do Conselho Regional de Medicina saberem com quem eles estão conversando, que pessoas eles estão afetando. Isso faz parte do papel que qualquer médico tem na sociedade. Então, eu falo isso, eu sou recém-psicóloga, né? Na verdade, não sou psicóloga, porque meu CRP não chegou ainda, calma. Sim, mas, né, temos questões legais aí também, né? Se tem alguém por aí dizendo que é psicólogo e não tem CRP, temos problemas. Cuidado com essa pessoa. Mas, eu como recém-psicóloga também, e também trabalhei dentro do CRP aqui de Florianópolis, né, da região, né, da 12ª região, fazendo a produção de uma cartilha orientativa de linguagem não excludente e alguns trabalhos ali dentro da Comissão de Gênero e Sexualidade, a gente acaba se aproximando bastante das questões éticas quando a gente conversa com outros profissionais que têm muita dúvida sobre o que uma psicóloga tem que fazer também, né? Nessa questão de, vou atender uma pessoa trans, o que eu faço? Ou coisas assim, né? Muito, né? Que deveria ser óbvio de escute essa pessoa, né? Mas será que é verdade o que ela está me dizendo? Provavelmente sim, quem sabe é ela, né? Então, né, o básico tem que ficar sendo dito de novo, porque cai nessa questão da autonomia. A autonomia desses corpos, a gente poder dizer quem a gente é questionado o tempo inteiro, né? Por profissionais de saúde cis, não só, né? Mas por isso que eu friso essa questão de ler código de ética, tá alinhado com qual é o propósito de ser profissional de saúde, porque se esses profissionais estiverem alinhados com os princípios do SUS, com seus códigos de éticas, essas questões não seriam o problema que são, né? Mas são por causa desses tensionamentos políticos, né? E, bom, a minha fala acho que vai ser bem breve, porque a lei já trouxe todo o contexto histórico, né, para a gente chegar aqui, mas queria lembrar que na psicologia essas questões de gênero serem propostas
para serem tratadas como algo natural, normalizado, ok, não patologizado, é muito recente também. A resolução que vai definir que os cuidados com pessoas homossexuais por profissionais da psicologia devam ser feitos de forma humana e ética é de 1999, né? Para pessoas trans de 2018, muito mais recente, né? E ainda assim, essas resoluções elas são bem, não são muito completas também, né? Elas só prevêem o respeito, né? O respeito à história da pessoa a história que aquela pessoa diz ter, o respeito ao nome que aquela pessoa diz ter, etc. Né? Então, é muito fácil a gente perder esses direitos se a gente não tiver bem situado do por quem e por que a gente está lutando, por que e por quem que a gente está trabalhando e por que isso tem que fazer sentido para todo mundo. Né? Acho que é meio que isso que eu ia falar. Muito obrigado, Elie. Eu fico pensando aqui, né, em termos de psicologia, e eu acho que a gente vai continuar esse papo, mas o quanto, né, a Lê já tinha mencionado isso também, parece que a medicina entende que nós temos um sofrimento pela nossa identidade de gênero, e não pelo desrespeito constante que sofremos única e exclusivamente por não ser congruentes à cisgeneridade. Né? Nós perdemos empregos, nós não podemos participar de diversos espaços, né? Ou quando participamos, de novo, somos desrespeitados. Então, as pessoas psicólogas, né, elas não deveriam fazer um trabalho de mudança de comportamento em nós, né, nas pessoas que elas atendem, mas ter uma escutativa com essas pessoas para saber quais resultados essa pessoa busca atingir. Porque, em geral, a gente precisa ficar se tornando resiliente e resiliente e resiliente para lidar com as violências que são direcionadas a nós, né? Então, qualquer profissional que tenha realmente uma escutativa às pessoas trans, né, ou que querem desenvolver uma conversa séria com as pessoas trans, elas vão perceber que o grande alvo de sofrimento é pelo que a sociedade faz com a gente, e o que dá um pouco de respiro e paz é justamente a gente ter tido, de novo, aquilo que a gente não deveria precisar ter, mas ter tido coragem para assumir a identidade que a gente assumiu, mesmo com tanta violência direcionada a nós. Muito bem, agora quero convidar o André, por favor. Muito obrigado pela presença, André. Bom, boa noite, pessoal. Quero cumprimentar todo mundo aqui que está na mesa, meus colegas psicólogos também, e em especial minha colega Helena, que também está aqui, que faz parte lá do conselho, é técnica lá. E a gente teve alguns momentos de trabalho juntos, né? Eu adorei ouvir um pouco e aprender um pouco com a Helena. Esse momento aqui, eu acho que ele é muito especial e muito importante do ponto de vista da construção também de processo em saúde, o diálogo multiprofissional, né? Aqui a gente tem múltiplos saberes representados e pessoas do movimento tanto social, científico, acadêmico. E eu aqui na pessoa representando o CRP, que faço parte dessa gestão atual, que está aí pouco mais de 6 meses, mas tem uma preocupação grande, eu quanto os meus pares, de se fazer presente nos diálogos, de dialogar, de abrir esse espaço, que também é um espaço de construção, de resoluções, de atuação do psicólogo enquanto atendimento, enquanto acolhimento, enquanto construtor de políticas públicas, de perpetuador e construtor de espaços para essas manifestações. A gente precisa expandir, a gente precisa ter mais pessoas com conhecimento técnico, com conhecimento acadêmico nesses meios e dentro do CRP e na psicologia e na política, para que a gente não continue sendo invisibilizado enquanto psicólogo e enquanto representações de classe. Então, eu fico feliz de ser convidado, claro, aqui na pessoa do conselho, mas
para estar nesse espaço, porque, diferente disso, a gente perde força quando a gente ignora o saber do outro, o outro ponto de vista, embora eu preciso registrar que eu discordo em muitos pontos dessa resolução do CFM. Penso que, de forma geral, esse diálogo me parece, por vezes, quase inexistente do ponto de vista de vamos entender o que outros saberes científicos e construtos pensam sobre, para que a gente possa ser mais assertivo nessa construção ou na direção onde estamos indo. Entendo que tem pessoas que são sensatas, né, profissionais da medicina, que são sensatos nesse espaço e estão lá realmente pensando no indivíduo e na individuação do processo, mas no fazer e na criação de uma normativa acabam por invisibilizar aqueles que mais precisam, que não têm voz e, por vezes, acabam não tendo vez por conta de políticas que acabam sendo excludentes. Quando eu era mais novo, né, não sou tão velho assim, mas eu dei aula para jovens em situação de vulnerabilidade numa comunidade chamada Matadouro, lá na minha região. Então, vocês podem imaginar que, pelo nome, não era assim das mais amigáveis. Eu fiz um acompanhamento de um adolescente que tinha, na época, 16 anos, e chegou para mim se sentindo muito perdido, assim, sem caminho, por questões relacionadas a bullying, na escola, em outros espaços, sem orientação dos pais, que naquela ocasião se mostraram religiosos e muito conservadores, ao ponto de expulsarem um adolescente de casa. Eu ainda ali, eu estava no 9º período da faculdade, não era formado, mas confesso que não me acovardei diante da demanda e do que se apresentou daquele jovem que estava iniciando esse processo de descobrir quais são os meios para que eu possa encontrar essa congruência de gênero aqui, entre a minha sexualidade, o que eu penso, a minha expressão de gênero. E, assim como a Auli falou, né, naquele momento o que eu pude fazer era acolher, explicar sobre as políticas que eram vigentes, fazer esse processo, que naquele caso, o que eu via que era o mais importante da minha parte era ser paternal, no sentido de acompanhamento, direcionamento, acolhimento, informação institucional. Então, a instituição, enquanto um órgão de proteção, quando bem intencionado, bem direcionado. E eu entendo que a psicologia hoje também tem esse papel de acolhimento, de direcionamento, de construção de uma política que não se oponha diretamente, porque a gente também não quer um embate com o CFM, a gente não quer uma indisposição na medida em que eles não desconstroem aquilo que já está construído, ou que não chamam a gente para construir sobre nós mesmos, né? Que é essa diretriz das pessoas, majoritariamente, né, que se encontram em algum aspecto apoiadores ou ainda de algum movimento, que é não fazer nada sem essas pessoas, né? O nada sobre nós sem nós, ele é importante e é evidente que essas pessoas não consideram isso por vezes. Então, a psicologia e o Conselho de Direitos Humanos, a qual eu também represento aqui, tem se feito presente nessa construção e garantia de direitos para dar voz àqueles que mais precisam, ocupando esses espaços onde há pessoas em sofrimento. E esse também é o nosso papel enquanto psicólogos, psicólogas, que atuam aqui no Conselho do 12, que tem sofrido, de forma geral, né, esse Estado tem sofrido diversos impactos de grupos, vou colocar assim, políticos, né? Não sei outra forma de nomear isso, mas e que tem me parecido que avançamos em retrocessos, né? Até chega a ser um contraponto. Mas a psicologia permanece na luta para que a gente possa construir um saber científico, técnico, não excludente, que garanta que todos sejam acolhidos e tenham seus processos individualizados. E eu percebo que na resolução existe um movimento de colonização de corpos e de colocar todos numa mesma caixa e falar, vamos normatizar o cuidado aqui, a gente não quer fazer essa discussão, isso aqui é para todo mundo e pronto, né? Não queremos abertura, não queremos diversidade, não queremos subjetividade, vamos acabar com essa discussão aqui, resolvendo esses 20 pontos.
E não é isso, aqui é Brasil, né? Não é Estados Unidos, aqui é nós somos latino-americanos, nós temos uma característica própria, nós temos o SUS, eles não têm, estão lá, com o perdão da palavra, se lascando, né? Então, nós temos aqui um tesouro que precisa ser lapidado, e nós estamos construindo isso aqui com os conselhos, com os profissionais, com os pesquisadores. Então, obrigado pelo espaço e espero que a gente possa continuar construindo, dialogando e buscando caminhos para transpassar e transpor essas barreiras e esses opositores do nosso progresso, enquanto espaço de acolhimento, saúde e promoção. Obrigado. Obrigado, André. Eu acho que é sobre isso, assim, né? A gente conseguir ser mais assertivo, porque o que a gente vê hoje é uma política de morte mesmo, né? É uma política feita para nos exterminar, seja pela via objetiva, né? Das vias de fato, seja pela negação aos nossos direitos, a exaustão mental que leva a isso, né? E eu acho que outra coisa muito importante que tu diz, assim, é sobre essa ideia de que todas as pessoas trans são iguais e elas querem os mesmos processos e elas querem alcançar os mesmos resultados, né? Porque, no final das contas, nós somos pessoas absolutamente distintas, somos, no final, isso, indivíduos, né? Com desejos distintos, vontades distintas, né? Mas o paradigma da medicina ainda está lá no paradigma do transexual verdadeiro, né? Então você tem que querer ser uma pessoa trans desde que você nasceu, você tem que odiar o seu corpo e a própria questão da destransição, né? Que maravilhoso, a gente já sabe que a gente transicionou uma vez, por que não transicionar de novo? Né? A cisgeneridade é que tem essa prerrogativa da continuidade eterna. Nasci mulher e vou morrer mulher. Não, eu nasci um ser humano e eu posso brincar com o gênero que eu quiser ao longo de toda a minha vida, né? Então, assim, como se essa destransição também fosse um grande problema desse grande número de 1%. Né? Esse grande número de 1% parece assim, nossa, que fosse, né? Que eu não queira mais ser uma pessoa trans, tudo bem, eu vou lá, raspo a barba, boto um vestidinho, se eu quiser, sabe? Mas se eu quiser também, eu posso ser uma pessoa trans masculina sem barba e de vestidinho, né? Mas, de novo, voltando para essa fantasia de que um genital faz de você o ser que você é, o que para mim parece bastante bizarro. Bom, eu vou pedir para Carla, então, dar umas palavras também para nós. Carla, muito obrigado, tá? Por todo o movimento que você tem feito com a gente. Imagina, Lino. Boa noite, pessoal. Boa noite aqui ao André, ao Lier, Ali, Lino. Queria agradecer a presença de vocês, agradecer a equipe da deputada Luciane, a nossa equipe também, por organizar esse momento. Acho que a ideia é mais uma saudação, mas, sem dúvida, eu queria colocar algumas coisas que são, acho que, importantes, né? Principalmente do ponto de vista de uma pessoa cisgênera aliada. E, coincidentemente ou não, ontem eu estava vendo um vídeo de um companheiro nosso falando sobre a hipocrisia da disforia cisgênera. Porque muito se fala, né, e foi colocado aqui sobre essa imposição das pessoas trans. Mas nós, pessoas cisgêneras, o tempo inteiro estamos recorrendo a procedimentos para dar conta da nossa hipocrisia numa sociedade capitalista que impõe padrões corporais para todo mundo. O Brasil lidera o ranking de procedimentos de plástica no mundo. Só em 2025 foram mais de 2 milhões de procedimentos. E certamente não foram 2 milhões de procedimentos de pessoas trans. Essa disforia imposta às pessoas cisgênero se materializa em procedimentos de harmonização facial o tempo inteiro por aí, né?
porque parece que é só as pessoas trans que têm ou devem ter alguma questão com o seu corpo, né? Os suplementos, o tempo inteiro de academia para ficar mais forte, para ficar mais definido, para ficar sei lá o quê, para dar mais impulso na corrida, para dar mais energia, né? E sobre o corpo esteticamente perfeito, né? Da gordofobia que se impõe ao mundo constantemente. E daí, para ficar nos rankings brasileiros também, em 2026 o Brasil já lidera o ranking de uso de canetas Monjaro, por exemplo, né? Sem questionamentos de outra ordem e tudo mais, muito pelo contrário, né? O Congresso agora está aprovando regulamentação e utilização dessas canetas, ainda que já tem estudos científicos dos altos casos de hepatite causada nos corpos devido ao uso desse tipo de injetável, né? Então, acho que é importante a gente falar sobre isso. O Lino, o André falou, nem todas as pessoas trans querem fazer procedimento. Mas, se quiserem, deve ser um direito diante da autonomia dos seus corpos, né? E essa resolução, em que pese ela tenha uma incidência muito forte para pessoas, né, menor de idade, ela também limita direitos de pessoas trans maior de idade. E quando ela trata, no seu artigo 7º, parágrafo 3º, sobre as vedações de procedimentos cirúrgicos e repatologiza as pessoas trans, porque essas pessoas têm que comprovar que não possuem transtornos mentais, né, limitando as cirurgias aos 18 anos ou até mesmo antes dos 21 anos, em caso de efeitos esterilizadores, mas para pessoas intersexo, né, a criança nasce, o médico tem o poder de decisão sobre aquele corpo, de uma pessoa que não tem a sua construção, né, de orientação sexual, compreensão de identidade de gênero, mas a cisnormatividade e a heteronormatividade já impõem que aquele corpo terá ou não, desde o nascimento, também uma definição e um procedimento cirúrgico imposto sobre isso. Então, há uma hipocrisia também de uma classe médica que eu acho que é importante dizer, ela não é unânime. A ciência, nós sabemos, ela e a própria medicina, ela está em disputa, né? A ciência por si só, e ninguém aqui é negacionista, né? Ela não é integralmente imutável, né? Ela pode rever os seus saberes e construir os seus saberes com o passar do tempo. Agora, esse compromisso de determinadas partes da classe médica ou de uma parcela da sociedade que é antigênero, que é que é racista, que é supremacista, impõe, ao limitar esse tipo de intercorrência, por exemplo, no SUS, como nós vínhamos avançando nesse sentido, uma sociedade antidemocrática, uma sociedade que é injusta, uma sociedade que não preza pela sua igualdade, porque quem tem recurso tem recorrido a procedimentos, seja de forma mais assistida ou de forma clandestina, né? Então, de forma clandestina, colocando a saúde dessas pessoas em risco, ou, para quem tem recurso, de forma mais segura. Então, acho que é muito importante que a gente esteja aqui. O convite ao André, ao CRP e também ao CRM foi importante, porque este momento sempre se construiu na perspectiva do diálogo, né, de um diálogo que reconhece, inclusive, a ciência como esse lugar de diálogo, de necessidade de nós avançarmos. Quero agradecer a vocês que vieram, né, acho que a resposta do CRM diz muito, né, preza por uma legalidade que não garante legalmente os direitos individuais nem coletivos de uma parcela da população, transferindo para um julgamento no STF, né, a questão da resolução,
mas que a gente possa seguir avançando em debates importantes como esse, mais uma vez colocar o nosso mandato à disposição e toda essa construção a serviço da justiça social. Obrigada, Lino. Muito obrigado, Carla. Eu vou aproveitar aqui a fala da Carla e eu vou fazer o meu jabá também. Porque na minha tese chama Tramas da Cisgeneridade, uma etnografia afro-transfeminista sobre modas, rolês e políticas. E eu vou trazer exatamente esse argumento, né? As cirurgias de disforia de gênero para pessoas cisgêneras hoje, elas têm um alto índice de morte, de mortalidade, né? De diversos tipos de cirurgia, lipoaspirações, enfim, cirurgias que eu nem sabiam que existiam em áreas do corpo que eu também não sabiam que existiam, né? Tirar costela para ficar mais magra e deixar vulnerável o pulmão, né? Então, assim, uma série de cirurgias e constantes, né? A pessoa cisgênera, ela pode fazer 10, 15, 20, 30 cirurgias, ela tem, né, o seu direito individual respeitado e não importando muito qual é a alteração que ela vai fazer, desde que seja congruente, né, com esse gênero que ela tem. E aí, enfim, por que eu estou trazendo isso, né? Porque, para além, né, o artigo 5º aqui da resolução do CFM que diz assim: fica vedado ao médico prescrever bloqueadores hormonais para tratamento de incongruência de gênero ou disforia de gênero em crianças e adolescentes. Parágrafo único. Esta vedação não se aplica a situações clínicas reconhecidas pela literatura médica como puberdade precoce. O que é a puberdade precoce, né? No máximo, a criança vai ficar um pouco mais baixinha, né? Realmente, assim, talvez menstrue um pouco antes. Mas são, de novo, as regras da cisgeneridade. Porque, para além disso, a tal da puberdade precoce, ela não oferece nenhum problema maior de saúde, né? Os problemas seriam realmente psicológicos, né? De uma criança se desenvolver fisicamente, não estando, né, mentalmente, psicologicamente preparada para ser tratada daquela maneira. Mas também as clínicas endocrinológicas têm recebido um grande público agora, né, de hormonização de crianças, realmente. Aí é um processo de hormonização de crianças e de adolescentes, para que seus filhos, filhas, se tornem atletas de alta performance, né? Então, as parentalidades levam essas crianças e adolescentes para consultórios endocrinológicos, buscando que elas tenham uma ossatura mais forte, maior desenvolvimento de massa muscular e que elas se tornem mais altas ou menos altas, a depender do esporte que essas pessoas estão praticando. Então, para finalizar, e antes, né, de chamar vocês para as perguntas, eu queria que a gente pensasse, né? Eu sempre faço essa brincadeira. Será que o hormônio ele só faz mal para criança trans? Ele entra no corpo da criança trans e fala: é trans, eu vou ferrar com essa criança. Né? Porque das crianças cisgêneras, o hormônio não faz mal. É inacreditável. Né? Um hormônio tão inteligente a ponto de falar: eu sou um hormônio transfóbico. É essa criança aqui que eu vou fazer mal. Mas para todas as outras, ele não faz mal, ele está liberado, né? Assim como nas cirurgias de disforia de gênero de pessoas cisgêneras, não importa qual é o alto índice de mortes, o CFM tenta sempre buscar a resolução desse problema, né? Diminuir o número de mortes, fazer procedimentos melhores, evitar que a pessoa faça ali 10 cirurgias de uma vez, né? Mas para as pessoas trans é simplesmente um bloqueio, o não. E é isso que eu digo, assim, para nós pessoas trans, o não está sempre preparado, né? A ponto deles fazerem uma resolução que não fala sobre hormônios. Essa resolução não é sobre os hormônios. Essa resolução é um ataque direto às pessoas trans. Porque se fosse em relação a hormônios,
né, nenhuma criança menor de idade poderia utilizar hormônios. Mas não é sobre isso que fala a resolução, né? Bom, então agora eu gostaria de chamar pessoas, né, que queiram fazer perguntas para a mesa, que tenham dúvidas, que tenham, né, algum outro estudo e pesquisa científica que gostaria de falar. A gente pode abrir até 5 pessoas. Eu gostaria de pedir mesmo que vocês se inscrevam, tá bem? Temos uma pessoa, 2. Aguardo vocês. Isso, o tempo vai ser de 3 minutos, tá? Para cada fala. Eu agradeço se puderem respeitar o tempo. Obrigado. Boa noite, meu nome é Carolina, eu sou advogada, eu atuo no direito médico e da saúde. Não vim enviada por ninguém, eu consultei a agenda da Assembleia Legislativa, vi que teria esse debate, fiquei muito interessada, porque é uma área que eu já venho pesquisando há tempo. E a minha questão é o seguinte, quando se fala dessa resolução do CFM, existe a legislação que dá poder ao CFM de determinar o que é um procedimento que obedece às diretrizes de protocolos clínicos e o que são procedimentos que não existe consenso científico a respeito. E hoje essa questão dentro da Anvisa, ela é tratada como um tratamento off-label, ou seja, um tratamento em que não existe um consenso científico a respeito. E o meu questionamento é, quais são os trabalhos que vocês vêm desenvolvendo, os dados científicos produzidos com essa população para assegurar a eficácia desse tratamento? Porque eu vi que muitos falaram sobre hormonoterapia em crianças para outras situações, mas todas as outras situações são por um período muito curto de tempo. Então, não se teria, pelo menos é o que a literatura médica diz, efeitos colaterais problemáticos. Mas, no caso da transexualidade, seria por um período muito longo de tempo e isso poderia trazer problemas futuros. Mas, enfim, o meu questionamento é porque eu realmente desconheço qual trabalho vem sendo feito junto a esses órgãos, principalmente Anvisa e a ANS, Agência Nacional de Saúde. Acho que a gente coleta e depois... Boa noite. Eu sou médico e me interessou o tema porque eu também faço parte de uma minoria, né? Eu sou autista e nós autistas também estamos sofrendo um impacto aí no futuro na questão do nível 1, né, de assistência, né? Então, estamos querendo modificar algumas coisas e eu acho assim que as minorias unidas elas são mais fortes. Por outro lado, eu fui corregedor do Conselho Regional de Medicina do Estado de Rondônia. Conheço o presidente do Conselho Federal de Medicina, o Dr. Ira Gaulo, e me chamou a atenção. Fui ler o que está acontecendo, né? E aí, assim, se tem uma coisa interessante, nós autistas, é que nós observamos padrões. Quando o padrão sai, a gente tonteia, sabe? A gente, opa, que tem alguma coisa errada, né? Então, assim, já foi colocada essa questão da psiquiatralização, né, da disforia de gênero, né? Só para vocês terem uma ideia, na Suécia, colocaram assim como sendo gay seria uma doença. Aí o pessoal começou a dizer, estou gay demais hoje, eu não posso ir trabalhar. Testado médico. Então o negócio olha, eu estou com uma disforia meio acentuada aqui, hoje não vai dar para ir trabalhar. Entendeu? Quer dizer, mudou a lei em seguidinha, né? Para você ver como é que são as coisas, né? Gostaria de dizer que assim, ó, essa resolução realmente ela é chocante, sabe? Porque assim, ó, aqui, ó, os serviços que o parágrafo 4º
do artigo 7º, né? Os serviços que realizam esses procedimentos cirúrgicos deverão obrigatoriamente cadastrar os pacientes e assegurar a devida disponibilização dessas informações aos conselhos regionais de medicina da jurisdição em que estiverem sediados. Putz, grila, cara. E o sigilo... E é como se fosse botar o nome da pessoa no DOPS, entendeu? Quer dizer, pelo amor, eu me arrepio, entendeu? Realmente, assim, eu fiquei pasmo com isso, eu digo, não é possível. Mas eu acho que é possível, sabe? Até que está aqui. Porque, assim, ó, eu trabalho em teletrabalho. Eu sou médico aqui, com o CRM, tudo em Santa Catarina. Mas eu trabalho em teletrabalho para o Estado de Rondônia. Eu sou um servidor público do Estado de Rondônia. Por isso que conheço o doutor Irã Galo e tal, porque fui corregedor, porque fui conselheiro também lá no Conselho de Rondônia. E assim, ó, o Estado de Rondônia é um estado fascistizado. A classe médica, 95% da classe médica brasileira está fascistizada, ou sofrendo um processo de fascistização. Não vai dizer que eles são fascistas, do que do conselho. Mas estão sofrendo um processo de fascistização. Eu não quero mais me alongar, mas dizer o seguinte, que esse processo ele precisa de um enfrentamento. Não me parece que tenha diálogo. Precisa do enfrentamento, precisa dizer, ó, vocês nos colocaram no DOPS, né? Vocês estão interferindo de uma forma abusiva, entende? Quer dizer, eu acho que precisa de um enfrentamento. Muito obrigado, desculpe. Obrigado. Seu nome? É José Osmar Caon. José Osmar, muito obrigado. Oi, gente, boa noite a todas as pessoas presentes, ou nem todas. Eu gostaria de sinalizar, né, da importância desse evento aqui hoje, né? Sabemos da luta, né, que a vereadora Carla Aires, junto com outras, com a deputada Luciane Carminati, junto com a Frente Trans, né, e a Marcha Trans de Florianópolis, e os movimentos que resistem nesse estado tenebroso, né, e que perseguem pessoas trans diariamente há um bom tempo, né, mesmo, né, passando, mesmo esses movimentos, né, antigênero, passando a vergonha no débito, no Pix, parcelado em várias vezes, né, mas ainda insistem em estar trazendo essa perseguição à nossa comunidade de uma forma, de uma cara de pau mesmo, assim, né? Então, gostaria de parabenizar, né, a presença dessas pessoas que estão aqui lutando por vidas, né, e por vidas que são marginalizadas, né? E fazendo uma luta de fato, né, uma luta comprometida, compromissada com a população que reside nesse país e que resiste nessa América Latina. Né? Eu gostaria de agradecer, mais uma vez, a presença de todo mundo, em nome do gabinete ali do Mandato Marquito, também agradecer essa disponibilidade das pessoas estarem aqui nessa noite de hoje, dessa quarta-feira, e sinalizar de que nós, enquanto movimento de pessoas trans, não iremos cansar de escrachar, né, a transfobia de pessoas desocupadas e que não tem mais o que fazer numa noite como essa, enquanto a gente está aqui lutando pela permanência e pela saúde pública de pessoas que existem e resistem nessa sociedade, e lembrar, né, que a saúde é um direito de todas as pessoas, né, principalmente para nós, pessoas trans. Então, qualquer movimento que tente, né, incansavelmente lutar para que a saúde não chegue até a nossa comunidade, vai morrer na praia, né? E a gente não vai cansar de dar essa lapada a esse movimento todas as vezes que forem preciso. Obrigada pela participação de todo mundo. Mais uma vez, obrigada, Carla, por estar sempre apoiando o nosso movimento. Estamos juntos de verdade, você sabe, você é maravilhosa. E muito obrigada a todo o movimento que tem que estar fazendo o trabalho mais de uma vez. E a gente não vai cansar, porque a gente é resistência, né? Tentaram nos barrar, mas nós somos travas. É sobre isso. Obrigada. Boa noite, meu nome é Marielle. Bom,
Quando a gente fala da saúde mental de crianças e adolescentes, é muito importante a gente olhar para um olhar para a saúde mental deles com qualidade, segurança e também integralidade. Quando a gente fala sobre a saúde mental, a gente precisa também estudar o que está embasando, né, as terapias que a gente está aplicando, né, para as crianças e adolescentes. A Lê trouxe bastante sobre a questão dos métodos e das referências que foi citado na resolução do Conselho de Medicina. Eu gostaria de saber quais estudos randomizados que você pode trazer para a gente sobre os benefícios do tratamento de bloqueador de puberdade e hormônio cruzado em crianças e adolescentes. Porque todas as revisões sistemáticas que foram contratadas por países que já avançaram, né, em políticas sobre identidade de gênero para crianças e adolescentes mostraram que o nível de evidência para bloqueadores de puberdade é baixo ou baixíssimo. E, no início do mês, foi publicado um estudo sueco, um estudo de corte, em que acompanhou toda a população que transicionou na Suécia em 23 anos, com um grupo controle de 16 mil pessoas, e a conclusão desse estudo é que não houve nenhuma alteração do grupo que fez a transição e do grupo que não fez a transição. Muito pelo contrário, o grupo que foi submetido à transição, em muitos casos, houve piora da saúde mental. Esse, hoje, é um dos estudos mais robustos e de maior evidência que tem sobre o tema de transição infantil. Então, eu gostaria de saber das suas referências, já que você falou que não existe referências, né, para bloquear, para proibir, né, no caso, a transição infantil, né, no caso, o tratamento de bloqueador de puberdade ou hormônios cruzados para adolescentes. Mas quais que são as referências que mostram os benefícios? Tá no ar? Tá bom. Olá a todos aqui, acima de tudo, essa mesa lindíssima. Parabenizar, acima de tudo, pela coragem, principalmente pelos boys cetas transmasculinos, pelas travestis que estão aqui presentes, justamente porque a gente é sempre em resistência. Minha fala vai justamente como uma acadêmica na área da parte da química farmacêutica, apesar de que não sou farmacêutica de formação, mas eu estou ali no meu trajeto. O meu único ponto que me coloca a respeito sobre tudo isso que essa mesa maravilhosa colocou é sempre a questão do dado científico. E eu acho que é muito importante a gente sempre questionar a questão, o que é esse dado científico? Né? Qual que é o viés dele? E se cobra tanto a respeito sobre a questão da seriedade dele, bom, a gente já consegue ver que o CFM não leva a questão do dado científico a sério. Eu acho que essa é a conclusão mais óbvia que a gente consegue colocar aqui. Porque se questiona-se tanto a respeito sobre a questão, tipo, do que se vai ser tratado, coisa do tipo. Tudo bem, então vamos cobrar justamente, sei lá, o governo brasileiro, por exemplo, sobre a questão do PAIS POP, exato, né, para que a gente consiga coletar esses dados, ou via o Sítio Floripa, no caso. Né? Então, toda vez que tem esse viés apelativo para o lado da ciência, que ciência é essa? A quem exatamente ela está servindo? Porque se a gente joga todo mundo no mesmo balaio e a gente fica sempre trabalhando com essa coisa de colocar todo mundo sempre como uma hegemonia, a gente vai ver que o dado não é hegemônico. Na verdade, ele é simplesmente um recorte que representa aquele recorte. A totalidade ela não vai existir. E não vai existir porque não querem diálogo com a gente. As portas, né, pelo meme, as portas estão sempre fechadas para nós trans. É muito verdade. Porque, realmente, quando a gente vai ocupar esses espaços... Eu estava conversando com a minha orientadora hoje justamente sobre isso. Quando a gente vai lutar pelo básico, a gente ganha um monte de prêmio porque, meu Deus, inventamos a roda. Não, a gente não inventou a roda. A gente só está constatando o básico. Então, me choca justamente nessa resolução, e muito obrigada, Lê, pela aquela questão que eu vi sobre esse dado ridículo a respeito sobre esse artigo de opinião, que não é nem artigo, né, é só uma opinião, que é justamente isso. Que ciência é essa? Que ciência é essa que, justamente, a medicina, que é o topo da qualidade da ciência, né, realmente ela está reunindo quais tipos de dado? Qual tipo de ciência que nós estamos colocando aqui para nós, afinal de contas? São dados reais, que participam de toda a população, ou é simplesmente um recorte na qual querem impor, e sempre aquela coisa coercitiva a respeito sobre a nossa população, que, historicamente,
sangra e morre, e cada vez mais, obviamente, a gente cai no esquecimento. Então, colocar essa fala um pouco pensativa, /provocativa, mas é isso. Muito obrigada mais uma vez, e é isso. Ok. Boa noite a todas, todos, todes. Eu sou a Gabi, eu estou assessora da vereadora Carla Aires, mas nesse momento quero fazer uma fala enquanto mãe. É uma mãe que faz parte do coletivo Mães pela Diversidade. Então, passar para dar, né, dizer que fiquei muito feliz com esse espaço. Acho que é muito importante a gente dialogar sobre a questão da saúde trans, mas principalmente tendo esse olhar, né? Eu faço parte desse coletivo e dentro do coletivo a gente teve bastante diálogos, né, sobre esse contexto de crianças que tiveram seus processos interrompidos e de mães que estavam desesperadas, né? Como aconteceria, o que faria, enfim. Então, acho que é muito importante que a gente possa estar dialogando. E aí eu quero direcionar minha pergunta para o André, e muito no sentido de saber se existe algum movimento, né, inclusive aqui da Regional de Psicologia, no sentido de poder estar fazendo alguma movimentação ligada ao CRP, né, ao CRM, digamos. Vou falar psicologia e medicina, gente, por favor. Então, né, se o Conselho de Psicologia né, provocou de algum modo a questão do Conselho Médico, né, e se existe essa possibilidade, se a gente pode sair daqui com algum encaminhamento de provocação nesse sentido, levar para você essa tarefa. Então, era muito nesse lugar também de um encaminhamento de uma proposta relacionada aí à participação do Conselho de Psicologia. Era isso, obrigada. E obrigada a todo mundo que está aqui. Eu acho que é muito importante realmente a gente dar o nosso rostinho nesse tema, né? É um tema que é muito importante para a gente, mas principalmente nesse estado, onde a gente sabe que é um estado que tem esse movimento antitrans, né, liderado por algumas pessoas dentro desse espaço, dentro desse estado. Então, é muito importante realmente que a gente possa se conhecer, né, olhar nos rostos e saber que a gente tem que essa comunidade tem apoio e que tem movimentos, ou até, né, tem a Carminati, que organizou um movimento junto com a Carla Aires, né, que tem essas também, legislativo também está aí do nosso lado. Acho que é um pouco nesse sentido, assim. Obrigado. Eu vou fechar um primeiro bloquinho aqui, só para as pessoas não se perderem muito na fala, mas eu acho que dá para a gente... Alguém tem que me falar o horário aqui, se dá para a gente, de repente, fazer um segundo bloco. Então acho que vamos ficar com esse bloco mesmo. Bom, eu vou passar para as pessoas, né, falarem, mas assim, eu queria fazer algumas outras provocações, assim, né? Por exemplo, sobre ser um curto tempo de terapia hormonal. Eu não sei muito para quem que é um curto tempo de hormonização, assim, porque eu tomei bloqueadores dos 6 anos até os 10, por causa da tal puberdade precoce, e dos 11 em diante eu comecei a tomar anticoncepcional para não dar espinhas, né? Então, assim, um grande número de crianças, meninas, cisgêneras, é o mesmo tratamento, sim. Então, as crianças cisgêneras começam a usar, né, principalmente as meninas, hormonização com 10, 11, 12 anos e muito provavelmente tomam essa ou outras hormonizações, né, ao longo da vida. Bom, primeira coisa é que a gente está falando de bloqueadores, né? Então, o bloqueador, ele é... Exato, o hormônio é o mesmo, mas não é nem essa questão. A gente está falando aqui sobre bloqueio... Exato. Tá, vamos lá. O bloquear... Tá, eu gostaria só, assim, de uma questão de ordem mesmo. A sua fala já foi computada aqui, a gente vai te responder. Gostaria de não ser mais interrompido, por gentileza.
bloqueadores de testosterona, por exemplo. Né? Mas, assim, o que vem ao caso nesse momento é que o bloqueador de hormônio, ele é o bloqueador de hormônio, que é o mesmo bloqueador que se dá para crianças cisgêneras ou crianças não cisgêneras. O bloqueador é o mesmo bloqueador de hormônio, né? Outras mulheres cis, inclusive, fazem reposição de testosterona em diversos momentos da vida. Então, assim, não existe um hormônio, todos nós, seres humanos, somos compostos por mais do que testosterona e estrogênio, né? Essa é uma grande qualidade do nosso corpo. Depois, o que eu queria dizer, então, sobre isso, né? Assim, eu não sei quem usa hormônios por um curto período de tempo, eu acredito que seja só os homens héteros cisgênero, né? E mesmo assim, eles vão fazer reposição hormonal ao longo das suas vidas também. Depois, eu fico pensando, né, no alto índice de crianças que se suicidam, crianças mesmo, né, com 7, 8, 10, 12 anos, e se esse tempo, né, que elas levam para se suicidar, de repente, se o hormônio fizer algum mal, não seria um tempo um pouquinho maior para que essa criança pudesse ter a vida que ela viveu da maneira como ela quis, né? Então, os estudos, né, que se dizem, né, esses estudos, vão colocar ali uma autonomia, né? Por exemplo, qualquer pessoa pode fumar a partir dos 18 anos. E todo mundo sabe que há consequências para o seu pulmão, mas você tem a escolha de fumar ou não fumar. E isso não significa que menores de idade não estão comprando cigarro e fumando, né? Mesmo que em última instância, você vai ficar doente e morrer, né? Mas algumas medicações, elas são lícitas, outras ilícitas, né? Algumas drogas são lícitas, outras ilícitas, mas algumas delas são proibidas só para uma parcela da população, e isso por si só já é discriminatório, né? Dito isso, eu vou passar a palavra. Eu posso começar de trás para frente, para a gente, né? Primeiro para o André. E eu gostaria de pedir isso de novo para que respeitassem as falas da mesa. Obrigado. Arrochado esse aqui. Humilde, é mesmo, né? Queria, então, dar um retorno ali para a colega mãe, né, que faz parte desse movimento. E talvez uma consideração assim geral também sobre os questionamentos que foram colocados. Penso que um dos papéis que a psicologia tem aqui, e como atuação, é de fazer a discussão nesse âmbito aqui, tanatológica e também de bioética, né, de até onde vai, onde começa a vida, o princípio da não maleficência, da beneficência. Então, entendendo a subjetividade desse sujeito que precisa e que necessita ou que demanda disso. E a psicologia é dotada desse saber e desse espaço para compreender essa parte que não é simples, não é uma esteira, não é cartesiano, é complexo. Então é aí onde a psicologia mais tem o seu sucesso. Quando ela tenta se enviesar por outras veredas, como em modelos biomédicos e outras questões, ela acaba, por vezes, se perdendo. Aqui, né, aspas, a minha opinião própria. Então, entendo que a gente tem uma potencialidade. Enquanto gestão, que assumimos há pouco mais de 6 meses, lá o CRP 12, esse plenário, estamos, na verdade, até inclusive nessa semana, fechando planejamentos das comissões, que é por onde o CRP atua e faz as coisas acontecerem. Estamos num estado que é cumprido, né? Embora não seja grande, mas ele é cumprido. Para eu chegar até outra ponta do estado, são 14 horas de carro ou avião. Então, por vezes, a gente tem uma dificuldade geográfica. Mas o nosso plenário ele é bem representado no estado inteiro, em todas as 6 regiões principais. E temos um plenário bem representativo. Eu posso falar aqui por mim, que estou atuando nas frentes de equidade racial, direitos humanos, entre outras, para garantir que a gente leve a sério esses debates. Inclusive, recebi um e-mail essa semana pedindo um posicionamento sobre a diretriz ali, a lei que o Jorginho Mello assinou sobre sexualidade nas escolas e tal.
que é algo que eu não sei nem o que, eu fico tão chocado que não sei nem o que falar aqui para vocês, mas fico só lembrando das aulas de sexualidade e ISTs de prevenção que eu tive no ensino médio e quando eu era criança, de quão importante foi aquilo. Por mais que eu, naquele momento, eu ficasse até com medo de transar, porque tinha medo de pegar uma doença, de tão ruim que era o ensino, né? Mas agora eles não querem nenhum ensino, então eu não sei para onde que a gente vai se não tiver um adulto para conduzir esse diálogo, que é muito importante, que fortalecer isso com a comunidade dos pais. E aí que eu acho que a psicologia educacional, clínica, social no CREAS, no CRAS, tem muito poder para fazer essas conversas, esse acolhimento, esses diálogos. Então, fortalecimento da RAPS, dessa rede de atenção psicossocial, como o CAPS infantil, principalmente, o CAPS-AD e o CAPS-2, são muito importantes para que a gente tenha essa população que muitas vezes está numa situação de extrema vulnerabilidade ou até uma pessoa em situação de rua, possam receber o apoio devido e possam receber assistência da psicologia, do Estado, dos equipamentos. E nós estamos trabalhando, enquanto CRP, no fortalecimento da RAPS, do ponto de vista de investimento, dos profissionais e dando voz e vez para isso. Eu acho que essa é a parte mais importante, né? Isso existem inúmeras vulnerabilidades, um ecossistema da psicologia bem sucateado, né? Por vezes não entendo se propositalmente, né? Quero pensar aqui que não, mas estamos reconstruindo isso. E esse diálogo com os conselhos era algo que eu percebo nos 12 anos que sou psicólogo, que se perdeu no passado, esse diálogo com vários conselhos, e a gente está reconstruindo isso. Porque a gente também não quer um antagonismo de inimigo com o CFM, mas a gente quer que fale, olha, abram as portas para a gente debater aqui, discutir, e vamos construir juntos, né? Dê um espaço aqui para a gente. Então, a gente quer esse diálogo. Sem isso, não vai acontecer, e a gente precisa fazer isso em várias frentes. Então, desde que a gente consiga respeitar esses aspectos mais globais e gerais, a gente vai conseguir avançar nisso. Mas não sem momentos como esse que a gente está fazendo aqui. E esse diálogo, né, que eu comecei falando de tanatologia e bioética é um diálogo também para o direito, para definir, né, de quem pode, quando, como, os impactos disso. Se o sujeito sabe que ou entende que a expectativa dele pode ser reduzida com tal tratamento, de quem é a decisão? É do sujeito? O Estado pode intervir nisso? Deve? Né? Quem deu esse direito para o Estado intervir e opinar sobre o nosso corpo e como a gente deve fazer? Então, não tem forma de a gente reduzir isso. A gente precisa só ampliar esses debates e essas conversas, né, com especialistas. Claro que estudos são importantes, mas, como eu falei no começo, estamos no Brasil e a gente precisa pensar na nossa realidade, na nossa construção e na construção dessa identidade trans brasileira, latina e não de qualquer outro lugar do mundo. Eu queria completar também com o que o André estava falando sobre qual que é o papel da psicologia no meio de tudo isso, né? Porque o que a gente vai estar agindo sobre não é especificamente em dizer o que se tem mais dados sobre, porque a gente não tem dados sobre pessoas trans. No Brasil, a gente não tem dados sobre pessoas trans no sentido de a gente não está no censo, a gente não está em nenhum desses órgãos ainda. O que a gente tem são estudos que vão propor aí aproximações e tal. A partir disso, a gente pode, talvez, pensar e tal, mas a gente vai estar pensando com base no prático, no que está acontecendo no dia a dia, no que está na sua frente, no que é concreto. E o que é concreto? O seu trabalho que você vai estar fazendo numa equipe multiprofissional, ao, por exemplo, acompanhar uma criança que vão estar sugerindo, por exemplo, esse bloqueio puberal, né, para essa criança. O bloqueio puberal, ele é temporário, ele é totalmente irreversível, ele não é um tratamento que acontece para a vida inteira, né, e não acontece em criança nenhuma hormonização do jeito que acontece em adultos. As hormonizações também vão ser um pouco diferentes, né? Na antiga portaria do processo transexualizador, a gente tem algumas sugestões ali orientativas que a lei vai saber
falar melhor até do que eu, porque estava na construção do Pais Pop Trans. Mas o que nos interessa é estar na psicologia sendo agentes de direitos humanos. Essa é a nossa prerrogativa, né? E o que a gente vai fazer é conversar com os profissionais que não estão, que talvez não estejam entendendo o lado da demanda dessa criança ou adolescente, que a gente precisa estar escutando de forma sensível e não taxativa e não patologizadora, né? E procurar formas de facilitar esse trabalho para atender essas pessoas específicas, né? Em outros espaços também, que é muito importante, porque a gente não atua só com um médico, né? A gente também está na assistência social, a gente está em vários espaços, na clínica, etc. e tal. E o que importa é a gente ter essa escuta, né? Acho que foi dito aqui algumas vezes sobre a importância das pessoas psicólogas terem uma postura acolhedora, de escuta, de entendimento. E essa escuta, para ela ser, de fato, uma escuta de qualidade, você precisa estar considerando de onde aquela pessoa vem e o que ela está dizendo, que ela tem poder e autonomia de dizer sobre ela, né? E, a partir disso, entender quais são os objetivos dessa pessoa, quais são os desejos dessa pessoa, o que ela almeja ser, né? Independente das pessoas ser trans ou cis, enfim, né? Isso é para todo mundo aqui. Acho que qualquer pessoa que faça terapia entende isso que eu estou falando, né? Então, a questão do tratamento que se tem de afirmação de gênero em crianças e adolescentes, né? Não tem crianças e adolescentes fazendo a hormonização, né? E então não tem essa diferença que a colega colocou de entender qual que é a diferença da criança cis, que dura pouco tempo, e a criança trans dura muito tempo. Não tem diferença, é a mesma coisa, né? E é isso. E hormônio cruzado não existe essa implementação de um hormônio em cima, né? Quando você está falando de crianças e adolescentes. Para além de crianças e adolescentes, eu queria lembrar que essa resolução não fala só sobre elas. Ela também tem um caráter altamente capacitista, como colocado pelo colega José Osmar Caon, que impede uma pessoa maior de idade de fazer um tratamento hormonal, por exemplo, que ela quer, porque ela é uma pessoa trans, né? Não que uma pessoa trans precise fazer tratamento hormonal, né? Ela faz se ela quiser. Impede que essa pessoa adulta tenha o direito de fazer um tratamento hormonal se ela tem algum diagnóstico de transtorno mental, que são diversos, que a gente, na psicologia, estudando DSM, entende que eles têm uma diversidade gigante e eles não afetam a autonomia daquela pessoa de dizer quem ela é, certo? Então, é muito importante a gente estar lutando pela autonomia dessas pessoas, inclusive de acordo com a premissa do movimento antimanicomial. A gente não pode cair na armadilha manicomial de dizer essa pessoa tem transtorno, ela não sabe quem ela é e o que ela fala. Isso não faz o menor sentido, né? E a gente não pode jamais usar da psicologia, né, que é muito ironicamente representada por um tridente, né? A gente não pode usar a psicologia como arma para dizer que a gente tem o poder de dizer quem uma pessoa é, né? Isso é uma questão que está voltada para essa pessoa, né? Então, acho que a gente tem que focar no nosso papel, que é um papel social, né? Não medicalizador. Eu vou usar essa. Nossa, não, tu me deu outro que é aqui, assim. Não, alô. Ai, agora melhorou. Não é porque é muito estranho com a boca gruda, nojinho, assim. Mas, gente, bom, primeiro dizer, né, agradecer as perguntas, as provocações também. E Carolina, né? E Marielle, né? Isso. Tá, eu vou tentar responder a pergunta junto, assim, de vocês, né? Agradecer também as perguntas. E e aí se é um convite mesmo, assim, para vocês,
de estarem e acompanharem de alguma forma o que o Hospital de Clínicas de São Paulo faz, né? Já fez durante muitos anos, né? E que vem também fazendo produções científicas a partir desse acompanhamento de crianças e adolescentes. Se não me engano, atualmente está em 280 crianças e adolescentes que acompanham, e que acompanham a partir também de todo um processo de pesquisa, todo um processo também de ética em pesquisa com seres humanos, sendo que as pessoas que fazem esse acompanhamento, elas assinam também um documento em relação a estarem, né, nesse acompanhamento junto, né, as próprias famílias também. Então, é um ambulatório que vem fazendo isso e que, inclusive, também questiona em relação a essa própria resolução, né? Inclusive por uma preocupação em saúde dessas pessoas que ele vem acompanhando já faz um tempão e que ia falar isso na fala anterior, mas não consegui, eu esqueci na real, e que as pessoas profissionais da saúde também estão sendo de alguma forma obrigadas, inclusive, a de alguma forma, mesmo que a resolução está lá no STF, estão sendo obrigadas a terem suas condutas a partir dessa resolução e punidas caso elas não entrem dentro dessa lógica, né? Não produzam essa lógica na sua prática clínica. Então, tem uma série também de movimentos, incluído esse ambulatório e outros grupos de pesquisa, que estão tentando fazer as pesquisas relacionadas com as crianças e adolescentes e pessoas adultas, entre outras, que vocês trazem, né? E questionam, precisamente a partir desse acolhimento, que de alguma forma seja um acolhimento também não só biomédico, sino um acolhimento de uma equipe de saúde como o SUS, que é maravilhoso, coloca na sua política, né? Então, a gente aqui não só fala de uma saúde biomédica, vamos dizer, das hormônios que circulam no nosso corpo, mas também a partir desse processo de acompanhamento, de diálogo, e também de colocar em xeque, também dizer, olha, esses são os efeitos ou não que possa ter essa harmonização, seja pessoas adultas, ou esse bloqueio, seja pessoas, crianças e adolescentes, né? Pensando que na resolução de 2019, que foi a que foi, como se chama isso, quando chega a outra, essa já não... Isso, graças. Substituída, ela vai falar que a partir do Tanner 2. Então, ela é bem específica, ela vai dizer... Não é criança, sei lá, não sei o que as pessoas imaginam de crianças também. Mas existe todo um lugar. Senhor, como? O Tanner 2 depende também, porque cada criança vai ter também uma forma de colocar o corpo. Por isso, não tem uma idade específica. Eu, como pessoa da saúde, a gente aprende sempre a avaliar o corpo de forma individual com essas crianças. E não só isso, sino também aí tu vai perguntar para essas crianças, estar em um diálogo com elas. O que eu fico assim, uma curiosidade, desculpa, vou continuar a conversa, em curiosidade também um pouco essa defesa, o CFM, sabe? E esse jogo, que eu não sei se é um jogo que vocês estão tentando fazer ou não, em relação às formas como o CFM se posiciona. Porque, veja bem, interessante, eu falei que as pesquisas que o CFM trouxe na argumentação foi que me trouxeram no que as pesquisas estão dizendo. Essa que é a questão. As pesquisas que o CFM usa, ela só pega um dado que é um dado tipo que vai dizer o que eles querem que diga o dado, mas eles não trazem os dados de fato da pesquisa. Isso que eu quero dizer. Eles não falam como que foi feita a pesquisa, por exemplo, essas pessoas cirurgiãos, quanto que foi de fato lá nos Estados Unidos, como que acompanharam, em que época, qual que é a política pública que existe nos Estados Unidos em relação ao acolhimento dessas crianças, etc. Então, a questão é um saber localizado. Por isso que meu convite é a vocês irem atrás do Hospital de Clínicas, conversar com essas equipes, dado que eu entendo que vocês têm uma preocupação em relação à saúde dessas crianças e adolescentes, né, e fazer esse movimento e também escutar essas pessoas, né, que eu acho que o mais importante, né? Na Colômbia, na América Latina, a gente tem uma frase assim que te falta calle, meu amor, e às vezes tem pessoas que les falta rua. Falta estar na rua, com movimento, com as pessoas que estão também lá na clínica, lá na ponta, trabalhando com essas crianças e adolescentes, e estar nesse envolvimento. Eu acho que é importante estar ali. Só compartilhando um pouco as provocações e de como vocês me provocaram também nesse sentido.
E eu também gostaria, se for caso, se tu tiver disponibilidade, claro, de me enviar essa pesquisa sueca, porque eu tenho interesse em lê-la, porque sou uma pessoa que faz essa crítica às próprias pesquisas, inclusive, porque, veja só, tu falou, né, eu achei interessante, que piorou, né, a saúde mental, eu fiquei curioso, mas piorou por quê? Porque, veja só, se a gente vai lá e pega as pesquisas vinculadas à orientação sexual e vinculadas a tipo, as pessoas, vamos dizer, não fazer a cura gay, não fazer essas violências dentro da área da psico e psiquiatria, em alguns pontos mostraram que piorou também. Mas piora por quê? Porque a gente sabe que estamos numa sociedade que não quer que você tenha autonomia, que não querem que você seja diferente daquilo que a colonialidade branca, hétera, cis, etc., coloca para nossas corpas. Então, eu me perguntaria, bom, como que é essa saúde que está ali em xeque, né? Que está aí porque o que a gente vê aqui no nosso território, nas pesquisas que são feitas pelo movimento social, a nível da Abya Yala, eu estou falando Bolívia, Peru, Colômbia, a gente está vendo que as pessoas não acessarem a saúde estão em sofrimento. E eu posso compartilhar com vocês as pesquisas, não tem nenhum problema assim, de enviar as referências que eu estou falando aqui. Mas eu só essa provocação, agradecer também a provocação. E eu acho que já fecho minha fala por aqui. Ah, é isso. Eu ia falar outras coisas, mas já há muito tempo também. Obrigada, gente. Bom, gente, eu quero em breve passar a fala para a Carla para finalizar essa mesa, mas só alguns pontos finais aqui, né? O poder do CFM é o mesmo poder, né, da medicina, o poder médico, que fazia um ajuntamento de dados, né, dados científicos, para dizer que pessoas pretas eram inferiores ou que mulheres eram inferiores, né? Então, os poderes eles estão dados e a gente só conseguiu muitas conquistas justamente por bater de frente com esses poderes e a gente saber que mulheres não são inferiores e que pretos não são inferiores, né? Mas é a mesma lógica da medicina de dados, né? Já que a gente está falando sobre eles. Eu fico pensando que realmente a gente deva solicitar as nossas aposentadorias, porque né, é uma questão que eu acho que o Ale colocou aqui, né? De materialidade. Para além da materialidade, existe a nossa existência, a nossa vivência, né? Aliás, para além da produção dos dados, né? Nós estamos aqui. Eu acho que eu não sou uma ideia de vocês, né? Eu acho que eu estou objetivamente aqui e realmente eu achava que eu sofria muita violência como uma mulher preta até descobrir o que é ser uma pessoa transmasculina e preta, né? Quando nem homens cisgêneros são considerados homens até hoje, né? Pretos. Eles sempre são uma categoria menor de masculinidade, nem sempre colocados nos lugares de homens. E aí eu fico pensando, né? Quando é que vai ter essa preocupação com as meninas cis, por exemplo, que tem com as crianças trans, né? Porque enquanto elas estão aí sendo dopadas de hormônio, dopadas de Rivotril, né, para ser obedientes, nós aqui, volto a dizer, maiores de idade, que temos a escolha de usar álcool, cigarro, enfim, outras drogas lícitas ou ilícitas, estamos precisando de tanto cuidado assim, né? Eu acho que a gente consegue se cuidar. Eu agradeço de novo a todo mundo da mesa. Eu queria dizer que nós, pessoas trans, estamos fazendo as nossas graduações, nós estamos fazendo nossos mestrados, nós estamos fazendo os nossos doutorados e nós não somos pessoas burras, né? Por mais que algumas pessoas queiram nos colocar nesse lugar. Então, nós estamos também criando comunidades de amor, de afeto, de vínculo e de cuidado, que a cisgeneridade diz que faz, mas que está nos violentando e nos levando para uma série de saúde mental. Então, gente, muito obrigado a todo mundo que veio, todo mundo que participou. Obrigado, Ale, Olier, André e Carla. Se puder fechar a mesa aqui para a gente, agradeço. Muito eita atrás de vixe. Eu queria só agradecer também a presença de todo mundo aqui, dizer, Lino e demais colegas, que por mais que a gente tenha demorado bastante tempo para conseguir
né? Esse espaço é muito importante, que assim como nós temos ocupado a academia, a medicina, os conselhos, a política, a gente ocupe também como movimento social, como cidadãs e cidadãos, esses espaços que são feitos para nós estarmos aqui discutindo aquilo que é do nosso interesse, aquilo que significa a democracia no seu sentido mais estrito, né? Agradecer de novo o mandato da deputada Luciane Carminati, acho que a gente compartilha uma perspectiva, né, de mundo, de como a gente quer que esses espaços sejam mais democratizados, nos colocar sempre à disposição. Obrigada, Ali, obrigada, Olier, obrigada, André, obrigada, Lino, sempre pela parceria, as nossas equipes, e sigamos. Eu vou ser muito sucinta. Amanhã eu embarco 5 horas da manhã para Brasília e eu ainda nem fiz minha mala. Então, eu vou correr para essas funções, mas que a gente possa construir mais espaços de diálogos como esse. Obrigada.